Jeremias capítulo 13, nesta quinta-feira, 10 de fevereiro. Esta é a leitura bíblica que a nossa igreja está lendo no dia de hoje. Nossa igreja tem um grupo de estudo, de leitura bíblica, onde participam muitas pessoas, não só membros desta igreja, mas amigos, convidados, crescem juntos, aprendem, trocam conhecimento, testemunho. Já há algum tempo esse grupo se reúne, esse grupo interage pelo grupo de WhatsApp e todos os dias nós lemos uma porção, 2 textos bíblicos. Neste mês de fevereiro nós estamos lendo textos bíblicos que fazem parte do lecionário, do calendário de leituras bíblicas da igreja cristã. Quer dizer, não apenas esta congregação está fazendo essa leitura, mas possivelmente cristãos no mundo inteiro, de diferentes tradições religiosas, estão lendo os textos que nós lemos no dia de hoje. E um deles está sendo Jeremias capítulo 13. Jeremias 13 nos apresenta um texto bíblico onde o profeta Jeremias, o autor do livro de Jeremias, declara o juízo de Deus contra nações, contra governantes, contra líderes do povo de Israel, mas também outros líderes, pela desobediência deles. Mas também em Jeremias capítulo 13, nós vemos o profeta Jeremias apelar, convidar seus ouvintes, o povo simples, também os líderes, a que se convertam, a que se amoleçam, a que se arrependam de seus erros e se voltem a Deus. Que não esperem pelo juízo de Deus que está a caminho, mas que antes disso se convertam aos caminhos do Senhor. E o profeta Jeremias, conhecendo, para contextualizar um pouquinho, ele é chamado de o profeta chorão, porque assim como vimos neste texto, em alguns momentos ele diz que ele está a ponto de chorar. Ele está a ponto de chorar amargamente pelo sofrimento do povo e pelo juízo que está se avizinhando ao povo. Neste texto de Jeremias 13, conforme nós lemos, ele anuncia que está prestes a chorar em segredo, de dor, de luto pela perda do povo. Se o povo não se arrepender, será levado cativo, será castigado por Deus. E isso faz com que Jeremias chore. Aqui ele anuncia que vai fazer. Em outros lugares de seu livro, e especialmente num outro livro deste profeta, ele chora, ele lamenta. E por isso cunhou-se a alcunha de Jeremias, o profeta chorão. O profeta que mais lamenta e chora pelo povo. Sem dúvida, ele foi um dos profetas que mais sofreu, sentiu na pele e se condoeu com a perdição das pessoas. Para contextualizar, Jeremias realizou o seu ministério profético no século 7 antes de Cristo, em meados do ano 600, no povo de Israel, muito especialmente no povo de Judá, no sul do país, porque o norte, a nação de Israel, com a capital em Samaria, já havia enfrentado o juízo, já havia sido alertado por profetas anteriores a ele, não havia dado ouvidos às palavras desses profetas, e aquele povo foi então, infelizmente, levado cativo por uma outra nação. Agora Deus dá uma segunda chance. O povo que ainda restava no sul, a liderança, os religiosos, os sacerdotes e o povo comum, podia ter aprendido a lição, podia ter visto o que aconteceu
com seus irmãos, com seus parentes do norte, e eles poderiam fazer caso ao profeta. E o profeta apela e pede: não deixem que aconteça com vocês o que aconteceu com os nossos irmãos do norte. Mudem os corações, se arrependam, voltem-se para o Senhor, abandonem esse culto de vocês, que por um lado era vazio, era só ritual, era uma religião meramente tradicional, e por outro, para algumas pessoas, era um culto idólatra, um culto que misturava uma afiliação, uma lealdade, uma confiança em outros deuses, deuses que outros povos, que outros vizinhos haviam oferecido. Esse é o contexto de Jeremias, o profeta chorão. Mas Jeremias não é o primeiro profeta que chora. Jeremias está na esteira, seguindo o exemplo de um outro profeta, muito grande no Antigo Testamento, que chorou antes dele, pelas mesmas razões. É o profeta Eliseu, está em 2 Reis, capítulo 8. Eliseu, o sucessor do grande, maior profeta de todos, Elias, Eliseu, também, depois de pregar a palavra de Deus, de chamar o povo, a nação, os líderes ao arrependimento, vendo que o povo não se mexia, vendo o povo anestesiado, vendo os líderes teimosos em continuar com a sua vida sem Deus, Eliseu chora diante do rei. Eliseu é o primeiro profeta a chorar, condoído pela perdição do povo. Nós também temos o exemplo de Jesus chorando. Temos Jesus entrando em Jerusalém, já na semana decisiva de sua entrega, de seu sacrifício. E quando ele entra em Jerusalém, após aquele momento festivo de recepção de alguns, ele olha para a cidade e ele chora pelos mesmos motivos de Eliseu e de Jeremias. E ele diz: Jerusalém e Jerusalém, em lágrimas, como eu te visitei, como eu tentei trazer você para debaixo das minhas asas, assim como uma galinha tenta trazer os pintinhos para protegê-los, e vocês não me ouviram, e vocês não fizeram caso ao meu convite. Em outra passagem interessante, também envolvendo lágrimas, em Lucas capítulo 23, nós vemos Jesus já com a cruz nos ombros, a caminho do Gólgota, num momento dramático, sendo interrompido por algumas mulheres que estão também aos prantos pelo sofrimento dele, mulheres que o seguiam, mulheres que o respeitavam, sofrendo pela dor do Messias, pela dor, pelo que estava acontecendo, pela crucificação de Jesus. E Jesus, intencionalmente, olha para elas e diz palavras um tanto enigmáticas, muito diretas. Mulheres, não chorem por mim, chorem por vocês e chorem pelos seus filhos. Jesus está dizendo que acolhia a empatia, o sofrimento delas, mas que mais importante do que chorar por ele, pelo sofrimento dele, algo que redundaria em glória, que redundaria em salvação, as lágrimas delas deveriam ser reservadas para chorar pelas pessoas, por outras pessoas que porventura sofreriam, que porventura inclusive se afastariam da fé. Não chorem por mim, diz Jesus. Chorem pelo ser humano, chorem pelo mundo, chorem por vocês. Ainda nesse contexto de lágrimas,
eu chamo a atenção para mais um texto bíblico, lá em 2 Timóteo 1:4, quando o apóstolo Paulo escreve uma carta para um jovem pastor, o seu sucessor, um jovem que ele era um mentor, e na carta Paulo diz que lembra das lágrimas de Timóteo. Lembro-me de suas lágrimas. Não sabemos exatamente por que eram estas lágrimas de Timóteo. Se eram lágrimas mais voltadas a um sofrimento pessoal, a uma emoção, ou mesmo a um sofrimento espiritual. Mas Paulo está dizendo: tuas lágrimas são valorizadas por mim. Estás no caminho certo. Se tu és um pastor que chora, estás no caminho certo. Particularmente, eu encontro muito conforto em todo esse texto de Paulo, também Jeremias, Jesus, nesse tópico que nós poderíamos chamar de o ministério das lágrimas, um serviço a Deus envolvido, umedecido com lágrimas. Como pastor, me vejo em muitas situações onde nada mais me resta do que chorar, onde não consigo alcançar com palavras, onde não consigo alcançar resultados com ações, e onde me encontro em desespero, onde me encontro em lamento, onde me encontro em sofrimento e choro. Vocês me veem chorar muitas vezes, mas me veem chorar aqui no culto, ensinando a palavra de Deus, que são outros tipos de lágrimas. São lágrimas de emoção, são lágrimas de paixão. Falo de outras lágrimas, as lágrimas que eu choro, assim como Jeremias, em segredo, aquelas que vocês não veem, porque estão no meu escritório, no meu quarto de estudo, ou estão no meu travesseiro. Quando coloco diante de Deus frustrações, decepções, orações, em lágrimas. Não apenas profetas, não apenas pastores são autorizados, e por que não dizer convidados, a realizar um serviço ao mundo, um serviço ao povo de Deus em lágrimas. Não somos somente o clero que é permitido e convocado a chorar. As lágrimas estão à sua disposição. Você também pode viver a sua vida cristã, você também pode desempenhar as suas vocações em lágrimas. Lágrimas são bem-vindas na palavra de Deus. Nós vemos algumas opções também da palavra de Deus, diferentes, de diferentes usos, de diferentes situações onde as lágrimas são bem-vindas. Por exemplo, há um ministério de lágrimas, lágrimas de contrição, lágrimas de quebrantamento, lágrimas de devoção, como por exemplo em Mateus capítulo 26, onde nós vemos aquela mulher ungindo Jesus, aquela mulher que invade aquela casa, onde está sendo oferecido uma janta especial a Jesus, e Jesus é tratado de uma forma burocrática, mas aquela mulher invade e penetra naquele jantar e se joga aos pés de Jesus e lava os pés de Jesus com lágrimas. São lágrimas de amor, são lágrimas de emoção, são lágrimas de devoção, são lágrimas de uma fé vibrante, de uma fé consciente, de uma fé sensível, que reconhece o amor de Deus, que reconhece a misericórdia de Deus e que explode, dentre outros gestos, também em lágrimas.
Já em João capítulo 11, nós vemos Jesus chorando de novo Jesus está chorando. Mas em João 11, seu ministério de lágrimas é o ministério do luto e da empatia, quando ele visita o túmulo do seu amigo Lázaro, recentemente falecido, onde ele se depara com as irmãs Marta e Maria enlutadas, onde ele se depara com uma cena trágica da morte de alguém jovem. Diante da morte, diante da perda, Jesus se permite e nos permite, seja para extravasar a nossa dor, seja para ter empatia com quem também está sofrendo. E Jesus ministra, Jesus serve com lágrimas. Em Atos capítulo 20, nós vemos Paulo chorando. Ele não apenas elogia as lágrimas de Timóteo. Paulo deu o exemplo. Ele chora. E ele chora quando ele se despede da sua congregação em Éfeso. E naquele dia de despedida, de emoção, de sentimentos à flor da pele, de muito amor envolvido, Paulo chora e diz que realizou o seu ministério naquela cidade em lágrimas, lágrimas de provação. Ou seja, é o choro da dificuldade, é o choro da crise, é o choro da tentação, é o choro da batalha espiritual, é o choro do sofrimento que acompanha a vida do cristão. Paulo diz: quantas vezes vocês me viram chorando? Foi em lágrimas que eu realizei o meu ministério aqui com vocês. Temos também em Lucas 22 um outro choro, que é o choro do arrependimento, também muito precioso. As lágrimas que nós derramamos quando somos confrontados com a lei de Deus, com a vergonha e com a culpa. Quem sabe até com a misericórdia de Deus, que nos abraça e nos renova e de novo nos põe de pé. Pedro é o que chora, depois de negar 3 vezes Jesus. Quando o galo canta, o texto diz: Pedro, saindo, chorou amargamente. Não é necessário a gente chorar para demonstrar contrição, penitência e arrependimento sincero. Não chore só para que alguém veja você chorando, como um sinal do seu arrependimento. Mas, por outro lado, não tranque nenhuma lágrima que de repente lhes é trazida aos seus olhos pela vergonha, pela culpa, pelo desejo de ser perdoado. Estas lágrimas também são santas, podem ser santas e podem também realizar um trabalho terapêutico nas mãos do Espírito Santo para fazer você quebrantar seu coração como deve e então estar devidamente preparado para receber a absolvição que Pedro recebeu de Jesus, que também 3 vezes renovou para ele o chamado ao discipulado. Mais um ministério de lágrimas que encontramos na palavra de Deus são as lágrimas de pesar pela perdição do mundo, pelas pessoas que vivem suas vidas e eventualmente morrem suas mortes, descrentes, sem a fé em Jesus Cristo. Estas são as lágrimas originais do nosso texto em Jeremias capítulo 13. As lágrimas do profeta eram específicas, eram lágrimas missionárias, eram lágrimas zelosas pelo bem-estar dos seus irmãos, lágrimas que devemos chorar e que podemos chorar pela perdição, pelo afastamento, pela preguiça, pelo abandono da fé.
Lágrimas que nós também somos chamados a realizar. Por irmãos nossos, eventualmente amigos, familiares, que estão vivendo suas vidas com os ouvidos fechados para a palavra de Deus, que decidiram afastar-se da comunhão cristã, que estão fechados para a palavra de Deus de salvação. Lágrimas que trazem a perdição delas e que trazem o mal para toda a sociedade e para todo o mundo. Lágrimas que Jeremias chorou. O que Deus faz com nossas lágrimas para concluir esta devoção? Salmo 56, salmo que nós cantamos nesta noite. Salmo 56, versículo 8, tem um versículo que merece ser sublinhado em nossas Bíblias, que merece ser gravado em nossos corações. O salmista Davi lembra que seu Deus, o nosso Deus, guarda nossas lágrimas preciosamente em suas vasilhas, em seus odres. Deus tem cântaros, Deus tem recipientes sagrados onde Ele coleciona, onde Ele guarda nossas lágrimas. É linguagem poética, é linguagem metafórica de Davi para dizer: Deus vê as tuas lágrimas e as valoriza e recolhe elas de ti e age para te consolar. O que Deus fará com nossas lágrimas? Neste mundo, nesta vida, Ele as guarda, Ele as recolhe, Ele as transforma, Ele as usa, mas a gente continua chorando. Chegará o dia, diz Jesus em Apocalipse capítulo 7, onde Deus enxugará de uma vez por todas estas lágrimas, onde Deus dará um fim ao nosso choro de sofrimento, ao nosso choro de arrependimento, ao nosso choro pelas provações da vida, ao nosso choro de luto, ao nosso choro pela queda, pelo fracasso, pela perdição de alguém. Esta promessa está feita por Deus para cada um de nós. Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Chore, meu irmão, minha irmã. Chore por você. Chore por seus filhos. Chore por outras pessoas. Chore por quem está chorando. Chore com quem está chorando. Se permita ser sensibilizado aí nesse lugar da tua alma. Não tenha vergonha. Faz bem para você. Faz bem para o outro. Avise alguém que você está chorando por essa pessoa, chorando com ela. É um testemunho de amor, é um testemunho de empatia, é um testemunho de preocupação, é um testemunho missionário. Amém.